PCP, e pelos vistos, com a concordância do Bloco de Esquerda, propõe a esta Câmara um plano de emergência para a saúde. Em bom rigor, a proposta do PCP é duplamente incompreensível. Primeiro, porque se pretendiam apresentar um conjunto de ideias e de sugestões para atuar sobre o SNS, já o deviam ter feito há mais de um ano atrás. Desde logo, porque foi nessa altura que o SNS atingiu o seu ponto crítico, quando a dívida acumulada do SNS ascendia a mais de 3 mil milhões de euros. Os hospitais chegaram a uma situação de pré-falência. Existiam barreiras à expansão dos medicamentos genéricos. A prescrição por DCI não existia. Havia margem, como se tem provado, em baixar os preços dos medicamentos. Era ainda possível firmar acordos favoráveis aos contribuintes e utentes com as farmácias, com a indústria. Este era o cenário antes de 21 de junho de 2011. Mas há um virar de página com este Governo. E é essa a segunda contradição da proposta comunista. Além de nos dizerem que é necessário um plano de emergência para a saúde, estão a falhar o alvo, Srs. Deputados. Mas vamos em concreto à questão formulada pelo PCP. Diz o Bloco de Esquerda e o PCP que as pessoas não têm dinheiro para comprar medicamentos. Leram os dados divulgados pelo Infarmed que indicam que no final dos primeiros 5 meses do ano os portugueses já tinham adquirido 101 milhões de embalagens de medicamentos, ou seja, mais 2,1 milhões de embalagens do que em 2011. Leram que esse facto se deve à diminuição dos preços resultantes da alteração das margens de comercialização das farmácias e armazenistas implementadas em janeiro de 2012. Já se aperceberam que os custos dos medicamentos vendidos nas farmácias desceram 11% entre janeiro e maio deste ano? Sabem ainda os deputados do PCP e do Bloco de Esquerda que um medicamento genérico custa hoje, em média, menos 4,15 euros do que em maio de 2011? O Bloco e o PCP sabem que os números reais mostram que os portugueses estão a comprar mais e a pagar menos pelos remédios. É graças a este Governo que os encargos globais com os medicamentos estão a diminuir. Senhora Presidente, Senhores Deputados, não devemos levar a sério as questões da bancada comunista. Os slogans do PCP são mera linguagem retórica, ideológica, vazia. Se não vejamos, romper com a política de direita, rejeitar o pacto de agressão, dar expressão à luta e ao protesto, exigir uma mudança de governo e de política, abrir caminho a uma política patriótica de esquerda. Bem, os seus deputados do PCP consideram que pagar dívidas é uma má política, pagar as dívidas às farmácias é uma opção errada. Rejeitar o pacto de agressão não foi um pacto, seus deputados, foi um compromisso com direitos e com deveres. Dar expressão à luta e ao protesto, mas qual luta? A de fingir os problemas e não pagar dívidas? O Estado que os senhores tanto apregoam não tem de dar o exemplo e começar a respeitar os compromissos? Exigir uma mudança de política? Aos senhores deputados comunistas, lembro que avançou finalmente a prescrição por organização comum internacional. Facilitamos a entrada de genéricos no mercado. Os encargos com os medicamentos baixaram. Abrir caminho a uma política patriótica de esquerda. Os senhores deputados do PCP e o deputado João Semedo sabem, por exemplo, que o universo de utentes isentos de pagamento às moderadoras passou de cerca de 4,4 milhões de pessoas para mais de 5,1 milhões de pessoas. Metade da população portuguesa não paga taxas moderadoras. O PCP quer que abandonemos o pacto de agressão. Mas a proposta que o PCP traz ao Parlamento é uma verdadeira ofensa. Ofensa à inteligência e ao trabalho. Porque a primeira preocupação deste Governo e de qualquer Governo de pessoas sérias é garantir a longo prazo a sustentabilidade do SNS. O PCP e o Bloco de Esquerda só têm uma opção. Ou intervêm como coautores da mudança e reconhecem o bom trabalho que este Governo está a fazer, ou persistem no erro histórico de fazer oposição sem suporte à realidade. Considerar que a saúde é um direito constitucional que sobrevive eternamente é um erro. As medidas tomadas na política do medicamento e noutras áreas reforçam a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E nós sabemos que a saúde tem custos para os contribuintes. Não há direitos sem recursos que os concretizem. Pensar o contrário é simplesmente viver no reino do Pacto da Agressão, do Pacto de Varsóvia e da imaginação do Partido Comunista. Este Governo e esta maioria estão a garantir o direito social e constitucional de acesso a cuidados de saúde de qualidade. O secretário-geral do PCP tem dito, e julgo que o Bloco de Esquerda também concordará, que é uma questão de todos os portugueses defender esse bem precioso que é o SNS e particularmente o direito à saúde. E aí o secretário-geral do PCP tem a nossa concordância. E é exatamente isso que este Governo está a fazer.